Saudações campeões, ontem tivemos uma bomba de mercado aqui com Mário Jardel a voltar aos relevados portugueses. Temos também algumas atualizações sobre movimentações dos três grandes e o briefing já habitual do mercado internacional. Deixa o teu like, junta-te à família e sem mais demoras, roda genérico. O braço de ferro mantém-se entre o Grêmio e o Futebol Clube do Porto por PP. Os Dragões não pagam nem mais um cêntimo, além dos 15 milhões de euros que se propõem a pagar pela joia da coroa do emblema de Porto Alegre. E até deixam 20% de mais-valias numa futura transferência no contrato, mas a direção do clube brasileiro insiste numa transferência por 20 milhões de euros. Renato Gaúcho tem aconselhado PP a permanecer mais algum tempo no Brasil, a fim de contar com ele para os dois jogos da Copa do Brasil, agendados para os dias 11 e 17 de fevereiro. Entretanto, o seu empresário Adriano Spadotto está na Europa a tratar de assuntos relacionados com outros jogadores que representa, mas no Brasil especula-se que fará escala no Porto, a fim de conhecer em pormenor a oferta que os Dragões vão fazer à direção do Grêmio para tentar contratar o brasileiro até 1 de fevereiro, dia em que fecha o mercado de transferências em Portugal. A Roma não está disposta a negociar Bruno Peres sem conseguir contratar um reforço em janeiro para a mesma função. O Benfica informou sobre a possibilidade de contratar o lateral brasileiro de 30 anos, que acaba contrato no final da época, e tomou conhecimento de que dificilmente isso acontecerá. Neste momento, os encarnados avaliam outras opções e a hipótese de satisfazer um desejo de JJ. Como se sabe, o brasileiro Gilberto é a única opção de risco para a lateral direita desde a grave lesão de André Almeida, que já não regressa esta época. O extremo Diogo Gonçalves tem sido adaptado algumas vezes à posição, como aconteceu no último jogo com o Estrela da Amadora. O Benfica estava esperançoso que Lucas Veríssimo abdicasse de participar na final da Taça dos Libertadores para antecipar a viagem para Portugal, mas esse cenário é muito provável que aconteça, porque o jogador só se deve despedir do emblema paulista depois da conquista do emblemático troféu sul-americano, algo que se irá decidir dia 30 deste mês contra o Palmeiras de Abel Ferreira. Em stand-by está mesmo Rodrigo Pinho para saber se vai ingressar no Benfica já em janeiro. Isto porque, para antecipar a transferência, é preciso que os referidos presidentes do Benfica e Marítimo se entendam no que diz respeito à compensação pela sua mudança, pois o contrato do jogador só termina no final da época. Luís Filipe Vieira está, desde o início do processo, mais inclinado a fazer apenas chegar Rodrigo Pinho no final da época, evitando assim este processo negocial. No entanto, já falou com Carlos Pereira, que por sua vez não está interessado em receber apenas jogadores encarnados por empréstimo simples. No limite, o responsável máximo dos insulares pretende encaixar uma verba, ainda que simbólica, e um ou dois jogadores encarnados com partilha de passe, mas que cheguem aos barreiros a título definitivo. Já aqui falámos vezes sem conta que o nome de Ferro continua a ser falado em Valência, mas o discurso é de cada vez maior pessimismo. Segundo o El Desmarque, o clube de Che ainda não desistiu do defesa do Benfica, mas a intransigência das águias, que apenas tencionam libertá-lo quando chegar Lucas Veríssimo, e como já vimos, antes do dia 30 não vai ser fácil, está a arrastar o processo até um ponto delicado. Ferro escreve o mesmo portal, quer sair e vê os valencianos com boa opção, mas a demora faz o Valência voltar-se para outras alternativas, nomeadamente Diogo Leite do Porto e também, como sabemos, Daniel Rugani, agora no Rennes. Muito se tem dito e escrito sobre o futuro de William Carvalho, nomeadamente sobre o interesse do Benfica, mas ao que parece o seu futuro vai continuar a passar por Sevilha e pelo Betis. Pelo menos foi isso que garantiu esta tarde Manuel Pellegrini, técnico dos andaluzes. O emblema tcheco também está interessado em Florentino Luís, o médio que atualmente se encontra cedido ao Mónaco, ao que adianta o Estádio Deportivo, que coloca os nomes de Timor, Torreira, Winks, Marco Rosa e Edson Alvarez como outras alternativas. A opção Valência é algo que agrada ao jovem médio e também ao próprio Mónaco, que não vê possibilidade de dar minutos de jogo no imediato ao jogador português.
O Alavés oficializou ontem o final do empréstimo de Tomás Tavares. O lateral regressa ao Benfica, ainda que o seu futuro imediato não seja claro. Sabemos que o Farense tem interesse no jogador. Depois de várias janelas de transferências ter tido em Alex Grimaldo a uma opção prioritária para reforçar a defesa, o Nápoles mudou de alvo, mas mantém-se no Estádio da Luz. Agora, segundo adianta Gianluca Di Marzio, o objetivo dos napolitanos é Nuno Tavares, ainda que o sonho seja outro. Nuno, mas Mendes, do Sporting. Ainda assim, conforme adianta o jornalista italiano, as elevadas exigências do Leão tornam esta opção como pouco provável. O capitão do Famalicão aos 20 anos, Gustavo Assunção, tem novo contrato com cláusula de 50 milhões de euros. Ele que tem dado conta do recado é dos poucos sobreviventes da equipa que foi a grande sensação da época transata no campeonato. O médio defensivo tem dominado cada vez mais as responsabilidades e saído a jogar com muita qualidade. Já teve o nome associado ao Benfica e ao Porto. O cerco está cada vez mais apertado e Gustavo vai-se preparando para um futuro bem risonho. Foi a grande bomba do mercado nacional do dia de ontem. Aos 47 anos, Mário Jardel deverá voltar em fevereiro aos relevados em Portugal com a camisola do União Serpense, clube de Serpa, que disputa a primeira divisão distrital. O antigo jogador do Porto e do Sporting esteve nos últimos dias em Portugal e acertou com Alfredo Mestre, presidente do Serpense, a assunção do cargo de coordenador da formação na próxima época e o regresso ao futebol federado, mas como amador. Segundo as declarações do presidente do clube, Mário Jardel vai regressar do Brasil em fevereiro e, quando o fizer, já estará inscrito na Associação de Futebol de Beja. A ideia será jogar 20 a 30 minutos e ajudar a promover os jovens talentos brasileiros. O médio italiano Stefan Beltrame é a mais recente contratação do Marítimo. Quem confirmou foi o Clube da Madeira, através das suas redes sociais, na sexta-feira à tarde. O reforço dos madeirenses de 27 anos fez parte da formação na Juve, onde regressou na época 2019-2020 para representar a equipa de sub-23, tendo alinhado em 4 partidas e apontado um golo. Beltrame é a primeira contratação do Marítimo no mercado de inverno, com os insulares a assegurarem o contributo do jogador italiano por 2 anos e meio. Mais uma contratação confirmada para o Famalicão. Ivo Rodrigues, extremo de 25 anos, é a nova aquisição dos minhotos, tendo assinado um contrato válido até 2024. O jogador chega da Bélgica, onde representava o Antuérpia. O Dux Internacional de Madrid, clube da 2ª Divisão B espanhola, fez história ao contratar o primeiro jogador pago com recurso a criptomoedas. David Barral, avançado espanhol de 37 anos, jogou vários anos na 1ª Divisão e reforça agora um clube que foi refundado no último verão e tem ligação ao eSports e que conta também com Thibaut Courtois como um dos seus acionistas. De acordo com Fabrício Romano, jornalista especialista em transferências e muito citado aqui no MTL, o Liverpool está interessado na contratação de Renato Sanches. No seu podcast chamado Here We Go, o jornalista italiano refere que o médio internacional português do Lille é visto por Jürgen Klopp, treinador dos Reds, como uma alternativa a Gigi Wijnaldum, que, recorde-se, ainda não renovou com o Liverpool. As últimas notícias vindas da Alemanha informam que o Bayern de Munique está atento ao futuro de Éder Militão, do Real Madrid. O central, que já passou pelo Porto, não tem sido a opção de Zidane e pode deixar Madrid neste mercado de inverno em direção aos bávaros. Com um contrato com o West Ham até 2024, Declan Rice continua a ganhar valor de mercado e, segundo a ESPN, Manchester United e Chelsea preparam-se para lutar forte pela sua contratação já para a próxima temporada.
Danny Drinkwater deverá nas próximas horas ser confirmado como reforço dos turcos do Kasimpasa. O médio de 30 anos já está em Istambul, onde efetuará exames médicos antes de assinar vínculo até final da temporada. Ele que chega por empréstimo do Chelsea a assumir o pagamento por parte de todo o salário do jogador também. O site Calciomercato avança que Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, vai encontrar-se amanhã com os dirigentes da Atalanta, no sentido de tentar garantir a contratação de Papu Gomes. Paulo Fonseca, o treinador dos Giallorossi, é um admirador do avançado argentino. Mas também quem não o é? O poderoso e mítico ponta de lança inglês Wayne Rooney vai terminar a carreira de futebolista aos 35 anos de idade para assumir o cargo de treinador do Derby County. O Daily Mail afirma que o Tottenham segue de perto Kim Min-jae, o defesa sul-coreano, que também é rotulado como o Virgil van Dijk asiático e conhecido como o monstro pelo seu poderio físico, ele que alinha no Beijing One da Superliga Chinesa. No dia de ontem, André Vilas-Boas confirmou a existência de negociações com o Nápoles por Arkadiusz Milik. O avançado polaco está de saída do sul de Itália e deverá rumar a Marselha. As palavras do treinador português incluem factos como "ainda não falei com Milik, mas existem negociações com o Nápoles". O nosso diretor desportivo, Pablo Longoria, está a acompanhar o caso por muito perto. Acabamos assim mais um vídeo de rumores, onde Mário Jardel claramente foi a manchete do dia, com o seu regresso aos relevados portugueses, ainda que numa divisão completamente diferente do contexto a que estamos habituados. Campeões, demos também um briefing pelo mercado internacional. Espero que tenham gostado. Deixem os vossos likes, as vossas sugestões e opiniões aqui na caixa de comentários e juntem-se à família se ainda não o fizeram. Quanto a mim, é sempre um gosto estar aqui com vocês e vemo-nos no próximo episódio.